Muito bom dia a todos. Recebendo as providências de Deus Pares, acabamos de encerrar a cerimônia mensal do mês de abril, o mês em que, no dia 18, comemoramos o aniversário de Oyasama. Este mês, ela estará completando 223 anos de idade. Como eu já tenho dito, somente a Oyasama continua comemorando a cada ano o seu aniversário, porque ela tem a razão da vida eterna, né? Razão da vida eterna. E como todos também já devem saber, somente a Oyasama falamos que ela ocultou-se fisicamente. Então, todos nós seres humanos, nós falamos retornamento, né? Todos os anos, no dia 18 de abril, nós distribuímos bala aqui na rua e comemorávamos oferendando um bolo no altar de Oyasama. Mas, como no ano passado, gostaria de solicitar àqueles que puderem fazer um pequeno bolo entre os familiares e oferendassem o seu coração a Oyasama. Hoje gostaria de comentar sobre o episódio 136, que tem o título Que vá a salvação levando isto. Episódio 136, eu vou ler, né? Ele fala assim: quando Oyasama voltou do presídio, retirou o kimono vermelho que vestira na prisão e deu a Gisaburo Nakata, que a acompanhou até a residência, dizendo: que vá a salvação levando isto, qualquer doente se salvará. Gisaburo, muito contente, embrulhou o kimono com lenço, amarrando-o firmemente no seu corpo, e percorreu vários locais praticando a salvação, evocando Namutenryo no Mikoto, Namutenryo no Mikoto. Passava o kimono no local da enfermidade da pessoa e recebia a graça imediatamente, quão grave fosse a doença, né? Então, ele recebeu o kimono vermelho de Oyasama e passava nos locais enfermos da pessoa, né? Quando a Oyasama era levada ao presídio, ou quando voltava, o espírito dela era sempre o mesmo, o de estar criando filhos inocentes. Não ficava abalada por ser levada ao presídio. Ela dizia que estava indo fazer a divulgação às autoridades. Nesse episódio, na volta da prisão, ela chega na residência e naturalmente ela diz: que vá a salvação levando isto, qualquer doente se salvará. Se vocês voltassem da prisão, o que vocês falariam? Qual seria a primeira coisa que vocês falariam? Não precisa ser nem da prisão, fazer de uma viagem longa, por exemplo, né? Uma pessoa normalmente diria assim: nossa, depois de tantos dias, acho que eu vou tomar um banho gostoso. Ou eu vou descansar um pouco. Acho que isso seriam as palavras mais naturais das pessoas, né? Mas a atitude de Oyasama é o de sacrário de Deus. No coração dela existe somente a salvação. Esse episódio fala também sobre o kimono vermelho que ela usava, né? Sobre o kimono vermelho, gostaria de falar um pouquinho. A Oyasama vestiu o kimono vermelho pela primeira vez no dia 26 de dezembro de 1874. De repente ela falou assim: usarei vestes vermelhas. Ainda de manhãzinha, Matsue e a sua filha Kokan foram comprar o tecido e confeccionaram às pressas, porque a Oyasama tinha dito assim: vestirei tão logo fiquem prontas. E logo à noite ela as experimentou. Talvez muitos não saibam, mas até as meias de Oyasama eram vermelhas, né? Isso foi no dia 26 de dezembro, né? 2 meses antes, em outubro, houve o nó do santuário Oyamato. As pessoas que estudaram devem saber sobre o nó do santuário Oyamato, né? Foi algo em que os bonzos, que tinham muito poder na época, prenderam os primeiros seguidores de Oyasama por terem tocado um bumbo
Tocaram o bumbo animadamente, como em reverência, em frente do santuário, no momento em que estavam realizando uma cerimônia. Foram detidos por vários dias e, depois de muita discussão e pedidos de perdão, foram liberados e ameaçados para nunca mais se aproximarem daquele lugar. Com a perseguição das autoridades e os imponentes bonzos ameaçando a qualquer atitude estranha de levarem presos, qual seria a atitude que normalmente tomaríamos numa situação dessas? O que vocês fariam se vocês tivessem sido ameaçados de irem presos para fazer alguma coisa? O que vocês fariam nessas ocasiões? Que nem agora, né? Não se pode reunir, né? Mas as pessoas... nós fizemos o outro tome assim, silenciosamente, né? Com poucas pessoas. Naquela época as pessoas estavam sendo ameaçadas de serem presas, né? O que vocês fariam, né? Ficariam, acho que, quietinhos no local, né? Mas a Oyasama fez exatamente o contrário. Começou a utilizar roupas vermelhas. Dessa maneira, não havia quem não notasse a sua presença. Olha lá a pessoa de vermelho, dá para ver na hora, né? Dessa forma, ela quis mostrar ao mundo que Deus Pai estava dentro dela e que ela não era uma pessoa comum, né? Nos episódios da vida de Oyasama, há vários trechos em que ela concede este kimono vermelho às pessoas e guardam o kimono como um tesouro da família. E muitos deles saíam para fazer a salvação levando o kimono. Atualmente nós não recebemos o kimono inteiro de Oyasama, mas recebemos em forma de amuleto, de omamori, né? No episódio 51, Tesouro da Família, há um trecho que fala assim: certo dia, Oyasama pediu de repente: Ie, costure isto por favor. E entregou-lhe um tecido vermelho já cortado. Ie costurou depressa, pensando: que estranho Deus mandar costurar. Oyasama vestiu assim que ficou pronto. Justamente nesse dia, Kamematsu regressou à residência por estar sofrendo de dor no braço. Oyasama, ao saber disso, disse: não é para usar a todo momento, é o tesouro da família. Deve orar vestindo-o sempre nos momentos precisos. Retirou o kimono vermelho que vestia e cobriu o Kamematsu, que recebeu a graça imediatamente. Repararam que nesse episódio ela pediu para que costurasse o kimono e depois a vestiu. Essa é uma parte importante, porque existe a razão da salvação por ela ter usado o kimono, né? Não deu apenas um kimono recém-costurado. Costura um kimono aí, costurou, pronto, aqui ela dou para você. Não é isso. Isso não existe a razão nesse caso, né? O omamori que recebemos é a mesma coisa. Tem esse valor também. Atualmente é costurado um kimono, é oferendado no altar de Oyasama, solicitando que ela vista o kimono e depois é cortado em pedaços para confeccionar o amuleto prova, né? No episódio 67, fala assim: Tsurumatsu tinha saúde frágil desde a infância. A sua doença crônica do estômago complicou-se, chegando a ser desenganado pelo médico. Assim, Tsurumatsu regressou pela primeira vez a Jiba e, na manhã seguinte, foi levado à presença de Oyasama. E, tirando o kimono de baixo vermelho que usava, vestiu Tsurumatsu desde a cabeça. Nesse momento, ele sentiu o calor da veste de Oyasama e uma sensação como se tudo tivesse clareado. E assim o grave mal foi desaparecendo aos poucos e, com uma semana de permanência, recebeu uma milagrosa salvação, ficando mais tarde completamente curado. Afirma-se que Tsurumatsu sempre lembrava falando assim: até hoje não consigo esquecer aquele calor, né? No episódio 91, Vá Dançando diz o seguinte: Shina, ao regressar à residência, Oyasama, num relance, cobriu-a por trás com o seu kimono de baixo de tecido vermelho que ainda conservava o calor do seu corpo.
O sentimento de honra, alegria e gratidão desse momento era impossível de ser descrito em palavras. Shina tirou este kimono, dobrou-o com cuidado e colocou diante da Oyasama, que lhe disse: vá vestida com isto por cima do seu kimono, dançando pelo centro de Tambaite. Por um momento ela ficou surpresa e a alegria que sentiu deu lugar à preocupação. Pensou: nossa, se eu fizer isso, serei alvo de zombaria do povo. E também não sei se poderei voltar para casa hoje. Isso porque era uma época em que a polícia poderia levá-la presa com o pretexto de ter visitado Jibá. Porém, finalmente decidi: não importa o que me aconteça ou que não possa voltar hoje para casa. Cobriu com o kimono de baixo com o kimono vermelho que ganhou de Oyasama e voltou dançando com toda a sinceridade a dança sagrada pela vila de Tambaite. Quando percebeu, já estava fora da vila e nada havia ocorrido apesar da sua preocupação. Sentiu um alívio e ao mesmo tempo encheu-lhe o coração uma forte e dupla emoção. A alegria de ter recebido a veste vermelha e a satisfação de ter cumprido a ordem divina. Então, aceitar com sinceridade as palavras de Deus e colocá-las em prática, e depois sentir a alegria e a satisfação do dever cumprido, é o ponto principal desse episódio. Tem um outro episódio um pouco diferente também, o episódio 97, que fala assim: plantação de tabaco. Fala sobre a onipotente providência de Oyasama. Certa vez, Oyasama disse a Kozaburo: vou lhe mostrar uma visão. Abriu a manga do seu kimono vermelho, né? Então a manga dela, abriu a manga do kimono vermelho que vestia, de modo que enxergasse o seu interior, né? Assim. Kozaburo, ao olhar, pôde ver a imagem da plantação de tabaco de sua casa, verdejante e crescida. Ao voltar à sua vila, ele foi ver imediatamente a plantação e reconheceu as folhas tal como avistara. Kozaburo deixara os serviços das suas plantações para devotar-se exclusivamente à salvação e não encontrava tempo para ir vê-la. Kozaburo, mais do que nunca, emocionou-se profundamente diante do onipotente trabalho de Deus e da sua bondade com os filhos. Existem muitos outros episódios sobre o kimono de Oyasama. E em todos eles as pessoas ficavam imensamente emocionadas ao receberem, pois era um tesouro para eles. E saíam com o kimono vermelho para fazer a salvação, e muitas pessoas foram salvas. O que eu vou falar agora não está no episódio da vida de Oyasama, mas é uma história que eu ouvi de um mestre, né? Ele contou assim: há alguns anos atrás, quando a igreja Tenrikyo já estava bastante estruturada, uma pessoa trouxe até a sede um kimono vermelho para vender à sede, né? Trouxe um kimono, perguntando assim se a sede, o Kyokai Hongo, gostaria de comprar o kimono vermelho, né? Daí o responsável nem deu atenção, né? Não, nós não vamos comprar nenhum kimono não, né? Falando assim: não, nós não vamos pagar nada por isso, que isso aí não tem valor nenhum para o Kyokai Hongo, para a sede. Então, a pessoa que estava vendendo ficou bravo, né? Ué, tá pensando que é o quê? Que é falso, é? Olha aqui, vou mostrar para você. E ele abriu, né, para mostrar o kimono. Aí o responsável, ele olhou assim, sentiu que realmente era verdadeiro, né, pelas condições do kimono, pelos anos passados. Mas insistiu que não tinha valor nenhum para eles. E falou assim: olha, para a gente não tem valor nenhum. Se você quiser deixar o kimono no museu de Tenri, você pode deixar, né? Depois descobriu-se que essa pessoa tinha uma empresa e que a empresa estava à beira da falência. E lembraram: puxa, ó, a gente está meio sem dinheiro agora, mas lá em casa nós temos uma coisa que nós ganhamos, um kimono que ganhamos, né? Os antepassados haviam ganhado esse kimono de Oyasama e, vendo a grandiosidade da igreja atualmente, pensaram que poderiam conseguir um bom dinheiro
levando esse kimono para vender na sede. Mas um tesouro é tesouro quando nós sentimos que é um tesouro. Para essas pessoas que ganharam o kimono e que saíram para a salvação, eles não venderiam esse kimono por valor nenhum. Para eles não existe valor que possa ser pago pelo kimono que ganharam de Oyasama, né? Sendo assim, tendo como tesouro o ensinamento de Deus Pares e o Osazuke que recebemos de Oyasama, gostaria de convidar a todos para a salvação, que é um pouco complicado nesses momentos de pandemia, mas creio que cada um tenha a sua maneira de fazer a salvação para nos aproximarmos cada vez mais da vida plena de alegria e felicidade. Agradeço a todos pela presença no dia de hoje e gostaria de encerrar a cerimônia dessa maneira. Muito obrigado a todos. Muito obrigado.